Ela sentia o corpo vibrar numa frequência desconhecida. Não era medo, embora a apreensão pairasse no ar como uma névoa sutil. Tampouco era inteiramente felicidade, apesar do calor inegável que a consumia por dentro. Era uma mistura complexa, um turbilhão de sensações que Alana nunca havia experimentado com tanta intensidade. Seus dedos finos tamborilavam nervosamente sobre a superfície lisa do balcão da recepção da imponente sede da construtora Valente, um império erguido com a visão e a determinação de Caio Valente, seu charmoso e inacessível chefe. Naquele dia em específico, a rotina matinal parecia carregada de uma eletricidade invisível. Os funcionários apressavam-se pelos corredores de mármore, seus passos ecoando no vasto saguão de entrada, adornado com arranjos florais opulentos e obras de arte abstratas. O burburinho constante das conversas e o tilintar dos saltos altos criavam uma sinfonia urbana familiar, mas para Alana havia uma nota dissonante, um pressentimento sutil que a mantinha em alerta. Havia algo diferente naquele dia, algo que ela não conseguia identificar, mas que agitava seu interior de forma inquietante. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Alana observava o fluxo de pessoas com seus olhos amendoados e atentos. Aos 24 anos, com sua postura elegante e sorriso gentil, ela personificava a eficiência e a cortesia que a construtora Valente prezava em sua imagem. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque impecável, emolduravam um rosto de traços delicados, onde a pureza e a inocência ainda brilhavam, apesar das responsabilidades do dia a dia. Ela era a primeira impressão da empresa, o rosto acolhedor que recebia clientes e visitantes e desempenhava seu papel com profissionalismo e dedicação. Porém, por trás da fachada de recepcionista impecável, Alana guardava um segredo, um sentimento que crescia silenciosamente em seu coração há meses. Uma admiração profunda e quase ingênua por Caio Valente. Ele era a personificação do sucesso, um homem na casa dos 30, com uma aura de poder e sofisticação que a intimidava e a fascinava na mesma medida. Seus ternos impecáveis, o olhar penetrante e a voz grave ecoavam pelos corredores, deixando um rastro de respeito e até mesmo uma certa reverência. Os encontros entre eles eram geralmente breves e profissionais, um bom dia formal, um pedido de informações, um agradecimento conciso. Mas em cada um desses momentos fugazes, Alana sentia uma faísca, um breve contato visual que a deixava com o coração acelerado. Ela idealizava Caio, construindo em sua mente uma imagem de homem íntegro e atencioso, talvez sem perceber as camadas de complexidade que a vida e os negócios inevitavelmente lhe haviam conferido. Naquela manhã, a atmosfera se adensou quando a notícia começou a circular discretamente entre os funcionários. O Sr. Valente havia chegado mais cedo do que o habitual e estava especialmente reservado. Alana notou um movimento incomum de assessores e secretárias, um certo nervosismo palpável que a deixou ainda mais curiosa e apreensiva. Ela tentou se concentrar em suas tarefas, em organizar a correspondência e atender às ligações, mas sua mente vagava inevitavelmente para o escritório no último andar, onde Caio Valente conduzia seus negócios com pulso firme. Por volta do meio da manhã, a porta do elevador privativo de Caio se abriu, e ele surgiu no saguão. Seu semblante era sério, quase sombrio, e ele mal dirigiu um olhar para Alana enquanto passava apressadamente em direção à saída, acompanhado de seu advogado, o Sr. Albuquerque. Alana sentiu um aperto no peito. Para onde ele iria com tanta urgência? O que estava acontecendo? As perguntas giravam em sua mente sem encontrar respostas. O dia transcorreu em um ritmo estranho, ora lento, ora frenético. Alana se esforçava para manter a compostura, mas a tensão no ar era quase palpável. No final da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, o telefone da recepção tocou.
Era a secretária pessoal de Caio, pedindo que Alana levasse alguns documentos urgentes ao escritório dele. O coração de Alana disparou. Era raro ser chamada ao escritório do chefe, e a urgência no tom da secretária a deixou intrigada e um pouco nervosa. Ela arrumou os documentos em uma pasta, respirou fundo e pegou o elevador privativo, sentindo suas mãos suarem levemente. Ao chegar ao andar da presidência, o silêncio era quase absoluto, contrastando com o burburinho do restante do prédio. A secretária a aguardava com um sorriso discreto e a conduziu até a porta do escritório de Caio. Ao entrar, Alana sentiu um nó na garganta. O escritório era ainda mais imponente do que ela imaginava, com amplas janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, móveis de madeira escura e uma atmosfera de poder e sofisticação. Caio estava de pé, de costas para a porta, observando a paisagem noturna que começava a surgir. A luz suave dos edifícios iluminava sua silhueta alta e elegante. Ele se virou ao ouvir a porta se fechar e seus olhos encontraram os de Alana. Por um instante, o tempo pareceu suspender-se. Havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade que Alana nunca havia presenciado antes. Alana, obrigado por vir, ele disse, sua voz um pouco mais rouca do que o habitual. Preciso de sua ajuda com estes documentos. É algo confidencial. As horas que se seguiram foram um borrão na memória de Alana. Caio a manteve em seu escritório, ditando instruções, pedindo sua opinião sobre alguns detalhes e, em alguns momentos, compartilhando um breve sorriso cansado. A formalidade habitual entre eles parecia ter se dissipado, dando lugar a uma atmosfera mais íntima e confidencial. Alana sentia-se lisonjeada por sua confiança, e a proximidade física de Caio, o perfume sutil que exalava, a deixavam cada vez mais perturbada. Em um determinado momento, enquanto revisavam um contrato complexo, seus dedos se tocaram brevemente sobre a superfície da mesa. Uma corrente elétrica percorreu o corpo de Alana e ela desviou o olhar, sentindo suas bochechas corarem. Caio pareceu notar seu rubor e um leve sorriso surgiu em seus lábios. A noite avançava e a exaustão começava a pesar sobre ambos. Caio suspirou passando a mão pelos cabelos escuros e desalinhados. Alana, ele disse, sua voz agora carregada de um cansaço palpável, você se importaria de pedir algo para comermos? Estou faminto e você deve estar também. Alana prontamente se ofereceu para ir até a copa do andar, preparando sanduíches e café para os dois. Enquanto esperava a cafeteira terminar de preparar a bebida quente, ela se pegou pensando na estranha intimidade que havia se formado entre eles naquela noite. Era como se as barreiras profissionais tivessem se rompido, revelando uma conexão inesperada. Ao retornar ao escritório com a bandeja, Alana encontrou Caio parado junto à janela, novamente absorto em seus pensamentos. Ele se virou ao ouvi-la e seus olhos se encontraram novamente. Desta vez, não havia formalidade ou distância. Havia apenas uma troca silenciosa, um reconhecimento mútuo de algo que estava prestes a acontecer. E aconteceu. Em meio àquela noite silenciosa e confidencial, sob a luz bruxuleante da cidade adormecida, Alana, a recepcionista pura e dedicada, e Caio Valente, seu chefe enigmático e poderoso, cruzaram a linha tênue que separava o profissional do pessoal. Uma conversa que começou com documentos e trabalho se aprofundou em confidências e vulnerabilidades. Caio revelou um pouco do peso das responsabilidades que carregava, das pressões do mundo dos negócios e da solidão que, por vezes, o assaltava no topo. Alana, por sua vez, ouviu com o coração aberto, sentindo uma empatia crescente por aquele homem que sempre lhe parecera inatingível. A atmosfera no escritório se tornou mais leve, como se um fardo invisível tivesse sido momentaneamente aliviado. Compartilharam o lanche simples, riram de alguma piada sem graça, e aos poucos a tensão deu lugar a uma proximidade mais calorosa. Alana sentia-se estranhamente à vontade na presença de Caio, como se o conhecesse há muito mais tempo. Em um momento de silêncio, seus olhares se encontraram novamente e desta vez não houve hesitação. Havia uma atração inegável pulsando entre eles, uma química que ambos pareciam reconhecer. Caio se aproximou lentamente, seu olhar fixo no de Alana, e estendeu a mão tocando suavemente seu rosto. O toque era leve,
quase hesitante, mas carregado de uma eletricidade intensa. O coração de Alana acelerou descontroladamente. Ela nunca havia imaginado se encontrar em uma situação como aquela. Seus sentimentos por Caio eram uma mistura de admiração e uma fantasia distante, algo que ela nunca ousara sequer verbalizar em seus próprios pensamentos. E agora, ali estavam eles, sozinhos no escritório, a barreira entre chefe e funcionária prestes a se romper. O beijo aconteceu de forma quase inevitável, como se fosse o culminar de todas as conversas não ditas e olhares furtivos. Foi um beijo suave no início, exploratório, mas que rapidamente se aprofundou, carregado de um desejo reprimido e de uma necessidade mútua de conexão. Os lábios de Caio eram macios e firmes, e o toque de suas mãos em sua cintura a fazia tremer por dentro. Naquela noite, no escritório silencioso da construtora Valente, Alana perdeu mais do que sua inocência. Ela se entregou a uma paixão avassaladora, permitindo-se vivenciar um momento de intensa intimidade com o homem que povoava seus sonhos secretos. As horas se esvaíram em meio a carícias, sussurros e a promessa silenciosa de um sentimento que parecia transcender as barreiras da hierarquia e da formalidade. Para Alana, aquela noite representava a realização de uma fantasia, um sonho que ela nunca acreditou ser possível. Nos braços de Caio, ela se sentia especial, desejada, como se o mundo exterior não existisse. Ela se permitiu acreditar que talvez, por trás da fachada de homem de negócios implacável, existisse um lado mais vulnerável e humano que a desejava da mesma forma. No entanto, enquanto o sol começava a despontar no horizonte, lançando seus primeiros raios dourados sobre a cidade, uma sombra sutil começou a pairar sobre aquela bolha de felicidade. Pequenos detalhes, frases hesitantes de Caio, um certo distanciamento em seus olhos ao amanhecer, começaram a despertar uma ponta de apreensão no coração de Alana. A realidade, com suas complexidades e convenções, começava a invadir o refúgio daquela noite de paixão. Alana se vestiu em silêncio, sentindo um misto de satisfação e ansiedade. Caio a observava com uma expressão indecifrável, e o clima entre eles já não era o mesmo da madrugada. A magia parecia ter se dissipado com as primeiras luzes do dia, deixando para trás uma sensação incômoda de incerteza. Ao se despedirem no elevador privativo, o beijo de Caio foi breve e quase formal. Ele agradeceu por sua ajuda e disse que entraria em contato. Alana assentiu, sentindo um nó na garganta. Enquanto descia para o andar da recepção, a sensação de euforia da noite anterior começava a ser substituída por uma angústia crescente. O que havia acontecido realmente? Onde eles se encaixavam agora? E, acima de tudo, qual seria o futuro daquela conexão inesperada e proibida? A resposta para essas perguntas, Alana descobriria em breve, e ela seria muito mais dolorosa do que jamais poderia imaginar. Ela retornou ao seu posto na recepção com as pernas ainda trêmulas e o coração ecoando a sinfonia tumultuada da noite anterior. O saguão da construtora Valente, antes um cenário de profissionalismo rotineiro, agora parecia imbuído de uma nova significância, cada canto e cada sombra, lembrando-a da intimidade compartilhada com Caio. Alana tentava se concentrar em suas tarefas, no fluxo constante de telefonemas e na organização dos documentos, mas sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. A lembrança do toque de Caio, do calor de seus braços, do sabor de seus beijos, estava gravada em sua pele, em sua memória de forma indelével. Uma esperança frágil, mas persistente, brotava em seu peito. Talvez aquela noite não tivesse sido apenas um momento fugaz de paixão. Talvez Caio também sentisse algo mais profundo, algo que transcendesse a relação hierárquica entre chefe e funcionária. Ela se agarrava a cada palavra trocada, a cada olhar compartilhado, buscando sinais de que seus sentimentos eram correspondidos. A forma como ele a havia confiado seus pensamentos mais íntimos, a vulnerabilidade que havia demonstrado, tudo isso a fazia acreditar que havia uma conexão real entre eles. As primeiras horas da manhã se arrastaram em uma lentidão excruciante. Cada vez que o elevador privativo de Caio se abria, o coração de Alana disparava em expectativa, apenas para se afundar em uma leve decepção ao constatar que não era ele. Ela ansiava por um sinal,
um olhar, qualquer coisa que confirmasse que a magia da noite anterior não havia se dissipado com a luz do dia. Os colegas de trabalho chegavam e o burburinho habitual preenchia o ambiente. Alana cumprimentava a todos com seu sorriso habitual, mas por dentro sentia-se diferente, como se carregasse um segredo precioso e, ao mesmo tempo, perigoso. Ela observava os rostos ao seu redor, imaginando se alguém poderia perceber a mudança em seu semblante, o brilho febril em seus olhos, a aura de quem havia experimentado algo transformador. Por volta das 10 da manhã, o telefone interno tocou. Era a secretária de Caio, a mesma que a havia contatado na noite anterior. O coração de Alana deu um salto. "Alana, bom dia", disse a voz profissional do outro lado da linha. "O Sr. Valente gostaria de vê-la em seu escritório por um momento." As mãos de Alana ficaram frias instantaneamente. "Claro, subo em um instante", ela respondeu, tentando manter a voz firme apesar do tremor interno que a acometia. Ela desligou o telefone e respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Era isso. Chegara o momento. O que ele diria? Será que ele falaria sobre a noite anterior? Será que confessaria seus sentimentos? A incerteza era quase insuportável. Alana arrumou sua postura, alisou o uniforme impecável e caminhou em direção ao elevador privativo, sentindo os olhares curiosos de alguns colegas sobre si. Cada passo parecia ecoar no silêncio tenso que se instalara em sua mente. Ao chegar ao andar da presidência, a secretária a recebeu com um sorriso polido e a conduziu mais uma vez à imponente porta do escritório de Caio. Desta vez, porém, a atmosfera era diferente. Não havia a intimidade da noite anterior, apenas a formalidade fria de um ambiente de negócios. Caio estava sentado atrás de sua enorme mesa de mogno, os olhos fixos em alguns papéis. Ele ergueu o olhar quando Alana entrou, e seu semblante era sério, quase impenetrável. Um arrepio percorreu a espinha de Alana. Aquela não era a expressão do homem que a havia beijado com tanta paixão poucas horas antes. "Alana, por favor, sente-se", ele disse, sua voz soando distante, profissional. Alana obedeceu, sentando-se na cadeira à frente da mesa, as mãos unidas sobre o colo para conter o nervosismo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma tensão que ela não conseguia decifrar. Finalmente, Caio quebrou o silêncio, mas suas palavras não foram as que Alana esperava ouvir. Ele não mencionou a noite anterior, nem o beijo, nem a intimidade compartilhada. Em vez disso, ele começou a falar sobre um novo projeto da empresa, sobre prazos e responsabilidades, como se nada de extraordinário tivesse acontecido entre eles. Alana ouvia, atônita, o coração afundando a cada palavra. Era como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre suas esperanças. Aquele homem à sua frente era o Sr. Valente, o chefe implacável e distante, não o Caio vulnerável e apaixonado da noite anterior. A confusão e a decepção começaram a tomar conta dela. "Alana", Caio continuou, seu tom ainda formal, "aprecio sua dedicação e seu profissionalismo. Você tem se mostrado uma funcionária valiosa." Ele fez uma pausa e Alana sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ele queria dizer com aquilo? No entanto, ele prosseguiu e seus olhos finalmente encontraram os dela, mas com uma frieza que a feriu profundamente. "É importante mantermos os limites profissionais. O que aconteceu ontem à noite foi um erro, um lapso de julgamento da minha parte." As palavras a atingiram como um soco no estômago. "Um erro?" Ela conseguiu sussurrar, a voz embargada pela incredulidade e pela dor que começava a se instalar. "Sim", Caio respondeu, desviando o olhar. "Eu estava sob muita pressão, cansado. Não deveria ter acontecido. Espero que você possa entender e que possamos continuar trabalhando juntos de forma profissional." Alana sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas lutou para contê-las. A humilhação era excruciante. Ele estava descartando o que para ela havia sido um momento mágico e significativo como um simples erro, um lapso de julgamento. A pureza de seus sentimentos, a intensidade da paixão que ela acreditava ter sido mútua, tudo parecia ter sido reduzido a nada. "Entender?" ela repetiu, a voz agora trêmula de indignação e mágoa. "Você me fez acreditar. Você..."
Ela não conseguiu terminar a frase. A dor era forte demais. Caio suspirou, parecendo desconfortável. Alana, eu não quis magoá-la, mas preciso ser honesto. Não há futuro para nós. Tenho meus compromissos, minha vida. Compromissos? Alana questionou confusa. Foi então que a porta do escritório se abriu suavemente, e uma mulher elegante e sofisticada entrou, com um sorriso radiante no rosto. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente penteados, e suas roupas de grife exalavam um ar de riqueza e poder. Ela caminhou diretamente em direção a Caio, depositando um beijo afetuoso em seus lábios. Meu amor, desculpe a demora, ela disse, com uma voz melodiosa, sem sequer notar a presença de Alana na sala. Tive um pequeno contratempo com o organizador do casamento. Alana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Casamento? A palavra ecoou em sua mente como um trovão. Caio Valente estava noivo. A mulher finalmente percebeu Alana, e seu sorriso vacilou por um instante, substituído por uma expressão de curiosidade e um leve desdém. Oh, desculpe, não sabia que estava em reunião. Caio levantou-se rapidamente, visivelmente tenso. Isabela, esta é Alana, nossa recepcionista. Alana, esta é Isabela Fontes, minha noiva. Cada palavra era uma punhalada no coração de Alana. Noiva. Então era isso. Aquele era o compromisso dele. A noite de paixão, as palavras sussurradas, a conexão que ela acreditava ser real. Tudo não passara de uma ilusão, uma cruel brincadeira do destino ou pior, um ato de leviandade por parte dele. Alana sentiu o rosto queimar de vergonha e humilhação. As lágrimas que ela tanto tentara conter agora ameaçavam transbordar. Ela olhou para Caio buscando em seus olhos alguma explicação, algum sinal de remorso, mas encontrou apenas um semblante frio e distante. Ele a havia usado, brincado com seus sentimentos, sem se importar com as consequências. Isabela a observava com um olhar que misturava superioridade e uma ponta de suspeita. Alana sentiu-se pequena, insignificante, exposta. Prazer em conhecê-la, Isabela disse, com uma formalidade fria que não escondia seu desconforto. Alana mal conseguiu murmurar uma resposta. Sua mente estava em choque, tentando processar a brutalidade da revelação. O homem por quem ela havia se apaixonado, com quem havia compartilhado uma noite de intimidade, estava prestes a se casar com outra mulher, e ele não havia tido a decência de lhe contar. Bem, Alana, acho que terminamos por aqui, disse Caio, sua voz soando apressada, ansioso para encerrar aquela situação constrangedora. Pode voltar ao seu trabalho. Alana levantou-se mecanicamente, sentindo as pernas fracas. Ela lançou um último olhar para Caio, um olhar carregado de dor, decepção e uma raiva crescente. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar a profundidade da mágoa que havia causado. Sem dizer uma palavra, Alana saiu do escritório, deixando para trás o casal e a atmosfera carregada de tensão. Ao fechar a porta, sentiu como se estivesse fechando um capítulo doloroso de sua vida. A pureza de seus sentimentos havia sido manchada, sua confiança traída. No corredor silencioso, as lágrimas finalmente vieram, silenciosas e amargas. Ela caminhou apressadamente em direção ao elevador, rezando para não encontrar ninguém pelo caminho. A dor em seu peito era lancinante, uma mistura de tristeza, raiva e uma profunda sensação de ter sido enganada. Ao retornar à recepção, Alana tentou recompor-se, enxugando as lágrimas e respirando fundo. Mas a imagem de Caio e Isabela juntos, a palavra noiva ecoando em sua mente, a assombravam. Como ele pôde ser tão cruel? Como pôde brincar com seus sentimentos daquela forma? O restante do dia foi um suplício para Alana. Cada sorriso que ela precisava forçar, cada telefonema que precisava atender, era um esforço sobre-humano. Ela se sentia exposta, vulnerável, como se todos pudessem ver a dor estampada em seu rosto. Os olhares curiosos dos colegas agora pareciam carregados de um significado diferente, como se soubessem de sua humilhação. Ela se lembrava das palavras de Caio na noite anterior, de suas confidências sobre a pressão dos negócios, a solidão. Teria sido tudo uma mentira, uma encenação para seduzi-la. A ingenuidade de Alana lutava contra a dura realidade que se apresentava. Ela queria acreditar que havia algo de genuíno nele, mas suas ações falavam mais alto.
A imagem de Isabela Fontes também a assombrava. Uma mulher bonita, rica, elegante, a noiva perfeita para um homem como Caio Valente. Alana sentiu-se inadequada, uma simples recepcionista que ousara sonhar com um mundo que não lhe pertencia. A diferença social entre eles, que antes parecia uma barreira superável em sua fantasia romântica, agora se erguia como um muro intransponível. No final do expediente, Alana foi a primeira a sair. Ela não suportava mais ficar naquele lugar, respirar o mesmo ar que Caio Valente. A construtora Valente, que antes representava uma oportunidade de crescimento e estabilidade, agora era um símbolo de sua dor e desilusão. No caminho para casa, as lágrimas voltaram a cair, desta vez sem restrições. Ela chorou pela inocência perdida, pelo sonho desfeito, pela confiança traída. Chorou pela humilhação de ter se entregado a um homem que não a valorizava, que a via apenas como um erro. Ao chegar em seu pequeno e aconchegante apartamento, o único refúgio que lhe restava, Alana desabou na cama, o corpo tremendo de soluços. A noite que prometera ser o início de um conto de fadas havia se transformado em um pesadelo. A recepcionista pura havia passado a noite com o chefe, apenas para descobrir da maneira mais dolorosa possível que ele estava noivo. A dor era tão intensa que Alana mal conseguia respirar. Ela se sentia enganada, usada, descartada. A imagem de Caio, antes idealizada, agora se fragmentava em pedaços, revelando um homem egoísta e insensível. E o pior de tudo era a sensação de ter sido ingênua, de ter acreditado em promessas vazias e olhares sedutores. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Alana se encolhia na cama, abraçando o travesseiro como se pudesse encontrar algum consolo. Mas o vazio em seu peito era imenso. Ela sabia que aquela noite marcaria sua vida para sempre. A ferida estava aberta, sangrando, e levaria muito tempo para cicatrizar. E mesmo que cicatrizasse, a marca daquela traição ficaria para sempre gravada em sua alma, um lembrete amargo da noite em que seu coração puro foi quebrado pelo homem que ela pensava amar. A pergunta que pairava no ar, dolorosa e insistente, era: como ela conseguiria superar aquilo? Como poderia voltar a confiar em alguém depois de uma decepção tão avassaladora? O caminho à frente parecia escuro e incerto, e Alana sentia-se completamente perdida na imensidão de sua dor. Os dias que se seguiram à revelação devastadora foram um borrão de dor e angústia para Alana. Cada manhã, o simples ato de se levantar da cama exigia um esforço monumental. O reflexo no espelho mostrava uma mulher pálida, com olheiras profundas denunciando as noites mal dormidas, os olhos inchados pelas lágrimas que teimavam em rolar sem aviso. O brilho em seu olhar, antes uma marca de sua juventude e esperança, havia se apagado, substituído por uma tristeza opaca e uma desilusão palpável. Ir para a construtora Valente tornou-se uma tortura diária. O saguão, antes um lugar de orgulho profissional, agora era um palco de sua humilhação. Cada olhar dos colegas, cada sorriso forçado que ela precisava dispensar, parecia uma faca a remexer na ferida aberta em seu peito. Ela se sentia como uma atriz em uma peça trágica, obrigada a desempenhar o papel da recepcionista eficiente e sorridente, enquanto por dentro seu mundo desmoronava. Evitar Caio tornou-se sua principal missão, uma tarefa quase impossível na dinâmica da empresa. Seus horários, antes sincronizados com os dele por uma secreta e ingênua antecipação, agora eram meticulosamente planejados para evitar qualquer encontro. Quando o elevador privativo dele se abria, Alana desviava o olhar, o coração disparando em uma mistura de medo e raiva. A simples menção de seu nome em conversas alheias era suficiente para lhe causar arrepios e reviver a dor da traição. Caio, por sua vez, parecia ter se afundado ainda mais em sua fachada de executivo frio e distante. Ele mal a olhava, tratando-a com uma formalidade gélida que cortava mais do que qualquer palavra áspera. Não havia um pingo de remorso em seus gestos, nenhuma indicação de que a noite que haviam compartilhado significara algo para ele, além de um erro inconveniente. Essa indiferença era para Alana quase tão dolorosa quanto a própria traição. Como ele podia ser tão insensível, tão desprovido de empatia? Os pensamentos de Alana eram um turbilhão incessante. A raiva borbulhava dentro dela,
Uma raiva direcionada a Caio por sua crueldade, mas também a si mesma por sua ingenuidade, por ter se permitido cair em uma armadilha tão óbvia. Ela se repreendia por ter idealizado um homem que mal conhecia, por ter confundido a gentileza calculada com afeto genuíno. A vergonha a consumia, a vergonha de ter se entregado tão completamente a alguém que a via apenas como um objeto descartável. Em seus momentos de solidão, no silêncio de seu pequeno apartamento, Alana revivia cada detalhe daquela noite fatídica, as palavras doces, os beijos apaixonados, a sensação de pertencimento que havia experimentado nos braços de Caio. Tudo parecia uma miragem agora, uma cruel peça pregada por sua própria carência e desejo. Ela se perguntava se havia algum sinal, alguma pista que ela tivesse ignorado, algo que pudesse ter evitado aquela dor lancinante. Isabela Fontes, a noiva impecável, também assombrava seus pensamentos. Alana não conseguia deixar de compará-las, sentindo-se inadequada e inferior. Isabela era tudo o que ela não era, rica, sofisticada, pertencente ao mesmo círculo social de Caio. A visão do casal junto, a naturalidade com que se tratavam, reforçava a sensação de que ela, Alana, nunca tivera chance, que fora apenas um interlúdio insignificante na vida do poderoso empresário. Apesar da dor, uma semente de resiliência começava a brotar no coração ferido de Alana. A raiva, antes um sentimento puramente destrutivo, começava a se transformar em uma força motriz. Ela não podia permitir que Caio Valente a destruísse. Ela não podia deixar que aquela experiência amarga definisse seu valor como mulher e como profissional. Começou a ponderar seriamente sobre seu futuro na construtora Valente. Poderia ela continuar trabalhando ali, convivendo diariamente com a fonte de sua maior dor? A ideia de pedir demissão começou a tomar forma em sua mente, inicialmente como um sussurro tímido, depois como uma possibilidade cada vez mais real. Sair dali seria uma forma de recuperar sua dignidade, de se afastar da sombra de Caio e de Isabela, de recomeçar em um lugar onde não fosse constantemente lembrada de sua desilusão. No entanto, a decisão não era fácil. Alana precisava do emprego. Vivia de forma modesta, e a estabilidade financeira que a construtora Valente lhe proporcionava era essencial. O medo do desconhecido, de não encontrar outra oportunidade rapidamente, a assombrava. Mas o pensamento de permanecer naquele ambiente tóxico, de se submeter diariamente à indiferença de Caio e aos olhares complacentes de Isabela, era ainda mais assustador. Certa tarde, enquanto organizava a correspondência, Alana ouviu uma conversa entre duas colegas no corredor. Elas falavam animadamente sobre os preparativos para o casamento de Caio e Isabela, comentando sobre o luxo da festa, o vestido da noiva, a lista de convidados ilustres. Cada palavra era uma agulha perfurando o coração de Alana. Ela sentiu o rosto corar e as mãos tremerem. Naquele momento, a decisão se cristalizou em sua mente. Ela não podia mais suportar aquilo. Naquela mesma noite, Alana sentou-se à pequena mesa de sua sala e começou a redigir sua carta de demissão. As palavras fluíam com uma mistura de tristeza e alívio. Ela não mencionou os motivos pessoais, apenas alegou a busca por novas oportunidades de crescimento profissional. Era uma formalidade, uma maneira de proteger sua privacidade e sua dor. Enquanto escrevia, lembrava-se dos seus primeiros dias na construtora Valente, da esperança e do entusiasmo que sentia. Era irônico que o lugar que um dia representara seus sonhos agora fosse o catalisador de sua maior decepção. Mas ao mesmo tempo, sentia uma ponta de orgulho por estar tomando as rédeas de sua vida, por não se permitir ser uma vítima passiva das circunstâncias. No dia seguinte, com o coração apertado, mas a mente decidida, Alana entregou sua carta de demissão ao Departamento de Recursos Humanos. A notícia se espalhou rapidamente pela empresa, gerando cochichos e especulações. Alguns lamentaram sua partida, elogiando seu profissionalismo e sua gentileza. Outros, provavelmente, ligaram os pontos suspeitando que havia algo mais por trás daquela decisão repentina. Alana tentou manter a compostura durante seus últimos dias na empresa. Evitava os olhares curiosos e as perguntas indiscretas, concentrando-se em suas tarefas e preparando a transição para sua substituta.
Sabia que estava fazendo a coisa certa, mas a incerteza sobre o futuro ainda a assombrava. Houve um momento, um breve e inesperado encontro no corredor, em que seus olhos cruzaram com os de Caio. Por um instante fugaz, Alana pensou ter visto uma sombra de algo em seu olhar. Surpresa? Culpa? Ou seria apenas sua imaginação? Ele não disse nada, apenas desviou o olhar rapidamente, seguindo seu caminho como se ela fosse invisível. Aquela indiferença final foi a confirmação de que ela havia tomado a decisão correta. Ele não se importava, e ela precisava parar de se importar com ele. No seu último dia de trabalho, Alana despediu-se dos colegas com um sorriso agridoce. Guardou seus pertences em uma pequena caixa, sentindo um misto de tristeza pelo fim de um ciclo e uma ponta de esperança pelo que viria pela frente. Ao deixar o imponente prédio da construtora Valente pela última vez, sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. O caminho para casa foi silencioso, mas não opressor. Havia uma nova sensação de liberdade no ar, uma possibilidade de recomeço. A dor ainda estava presente, latejando em seu peito, mas já não era paralisante. Havia sido uma lição dura, aprendida da forma mais amarga possível, mas Alana estava determinada a não deixar que aquela experiência a definisse. Ela sabia que a jornada para curar seu coração seria longa e árdua. Precisaria reconstruir sua confiança, reaprender a acreditar nas pessoas e, acima de tudo, reaprender a amar a si mesma. Mas, pela primeira vez em semanas, Alana sentiu uma faísca de otimismo. O futuro era uma página em branco, e cabia a ela escrever uma nova história. Uma história em que ela seria a protagonista, forte e resiliente, capaz de superar qualquer obstáculo. Enquanto isso, na cobertura luxuosa da construtora Valente, Caio Valente tentava se concentrar nos relatórios financeiros à sua frente, mas sua mente teimava em divagar. A notícia da demissão de Alana o pegara de surpresa. Ele não esperava que ela tomasse uma atitude tão drástica. Uma pontada incômoda que ele teimava em ignorar surgiu em seu peito. Seria culpa? Ele rapidamente afastou o pensamento. Havia feito o que precisava ser feito. Sua vida estava traçada. Seu casamento com Isabela era um passo importante para consolidar sua posição social e seus negócios. Não havia espaço para sentimentalismos ou arrependimentos. No entanto, a imagem de Alana, seus olhos magoados e sua dignidade ferida, teimava em surgir em seus pensamentos. Ele se lembrava da suavidade de sua pele, da doçura de seus beijos, da vulnerabilidade que ela havia despertado nele naquela noite. Fora um lapso, sim, um erro de cálculo em sua vida meticulosamente planejada, mas um erro que, por um breve momento, o fizera sentir algo genuíno, algo que há muito tempo não experimentava. Isabela entrou em seu escritório, interrompendo seus pensamentos. Estava radiante, falando sobre os últimos detalhes da cerimônia. Caio forçou um sorriso e tentou se concentrar na conversa, afastando as lembranças indesejadas. Ele tinha uma noiva, um futuro, uma imagem a zelar. Alana era apenas uma recepcionista, uma lembrança incômoda que logo se dissiparia. Pelo menos, era o que ele tentava dizer a si mesmo. Mas, no fundo, uma pequena voz sussurrava que as coisas não eram tão simples assim, e que certas ações, por mais que tentemos justificar, deixam marcas profundas, não apenas nos outros, mas em nós mesmos. Para Alana, a saída da construtora Valente era o primeiro passo. A dor ainda era uma companheira constante, mas agora havia também um senso de propósito. Ela precisava se reerguer, encontrar um novo caminho, provar para si mesma que era mais forte do que imaginava. A cidade lá fora, com suas infinitas possibilidades, a aguardava. E embora o medo do desconhecido ainda a assombrasse, a esperança, teimosa e resiliente, começava a florescer novamente em seu coração. A ferida ainda doía, mas Alana sabia com uma certeza recém-descoberta que não sangraria para sempre. Deixar a construtora Valente foi como emergir de um longo e sufocante túnel escuro para uma luz incerta, porém promissora. Os primeiros dias de Alana como desempregada foram uma mistura de alívio e ansiedade. O alívio vinha da ausência da pressão diária de encarar Caio e o ambiente que tanto a machucara. A ansiedade, por sua vez, era alimentada pela incerteza do futuro
e pela necessidade premente de encontrar uma nova fonte de sustento. Seu pequeno apartamento, antes apenas um refúgio noturno, tornou-se seu quartel-general, onde ela passava horas navegando em sites de emprego, atualizando seu currículo e enviando candidaturas com uma determinação recém-descoberta. A busca por um novo emprego revelou-se mais árdua do que Alana inicialmente imaginara. O mercado estava competitivo, e as respostas demoravam a chegar quando chegavam. Cada e-mail de recusa, cada silêncio após uma entrevista, era um pequeno golpe em sua autoestima já fragilizada. Havia momentos em que o desânimo ameaçava tomar conta, em que a lembrança da humilhação vivida na construtora Valente voltava com força, sussurrando dúvidas sobre sua capacidade e seu valor. Nesses momentos, ela se agarrava à imagem da mulher forte que desejava se tornar, respirava fundo e retomava a busca com afinco renovado. Para ocupar a mente e afastar os pensamentos sombrios, Alana dedicou-se a pequenas atividades que lhe traziam algum conforto. Voltou a frequentar a pequena biblioteca do bairro, reencontrando nos livros um refúgio e uma fonte de inspiração. Começou a fazer longas caminhadas pelo parque próximo à sua casa, sentindo o sol no rosto e o vento nos cabelos, conectando-se com a natureza e consigo mesma. Essas pequenas rotinas ajudavam a manter uma estrutura em seus dias e a lembrá-la de que a vida continuava apesar da dor. Em uma dessas caminhadas, Alana conheceu Dona Emília, uma senhora simpática e enérgica, proprietária de um pequeno e charmoso café-livraria no bairro. Dona Emília, com seus cabelos brancos presos em um coque despojado e seus olhos brilhantes de sabedoria, logo percebeu a melancolia no olhar de Alana. Iniciaram conversas tímidas, que aos poucos se tornaram mais profundas. Alana, hesitante no início, acabou por desabafar com a senhora, contando sem entrar em detalhes sórdidos sobre sua recente decepção amorosa e profissional. Dona Emília ouviu com paciência e empatia, sem julgamentos, oferecendo palavras de conforto e encorajamento. "Minha querida", disse ela um dia, enquanto servia a Alana uma xícara de chá fumegante, "a vida tem dessas rasteiras, mas são elas que nos ensinam a levantar mais fortes. Esse coração machucado vai cicatrizar e você vai ver que essa dor de hoje será a força de amanhã." As palavras de Dona Emília foram como um bálsamo para a alma de Alana. Encontrar alguém que a compreendesse, que visse além de sua tristeza, deu-lhe um novo ânimo. Ela começou a frequentar o café-livraria com mais assiduidade, ajudando Dona Emília com pequenas tarefas em troca de um lanche e, o mais importante, de sua companhia e sabedoria. O ambiente acolhedor do local, o cheiro de café fresco e livros antigos, tornaram-se um novo refúgio, um lugar onde ela se sentia segura e valorizada. Certo dia, enquanto Alana organizava alguns livros recém-chegados, Dona Emília a observava com um sorriso pensativo. "Alana", ela começou, "tenho notado seu jeito com os livros, sua organização, sua simpatia com os poucos clientes que aparecem. Tenho pensado, o movimento aqui no café tem aumentado um pouco e eu já não dou conta de tudo sozinha. Você aceitaria trabalhar aqui comigo? Não é o glamour de uma grande empresa, o salário é modesto, mas o trabalho é honesto e o ambiente é de paz." Os olhos de Alana se encheram de lágrimas, desta vez de gratidão e surpresa. A proposta de Dona Emília era inesperada, um raio de esperança em meio à sua luta. Não era o emprego dos seus sonhos em termos de carreira corporativa, mas oferecia algo muito mais valioso naquele momento. Um recomeço, um ambiente saudável e a chance de trabalhar com algo que lhe trazia prazer. "Dona Emília, eu nem sei o que dizer." Alana gaguejou emocionada. Seria uma honra. E assim, Alana começou uma nova fase em sua vida. Trabalhar no cantinho literário, como era chamado o café-livraria, era completamente diferente de sua rotina na construtora Valente. O ritmo era mais calmo, as interações mais genuínas. Ela aprendeu a fazer cafés especiais, a indicar livros, a conversar com os clientes, muitos deles moradores do bairro que se tornaram rostos familiares. A simplicidade do trabalho, a ausência de pressões e intrigas corporativas fizeram um bem imenso à sua alma. Aos poucos, Alana começou a redescobrir sua alegria de viver. Seu sorriso tornou-se mais frequente e espontâneo. A sombra de Caio Valente, embora ainda presente em suas lembranças,
Já não tinha o mesmo poder de antes. Ela estava construindo algo novo, algo seu, e isso lhe dava uma sensação de propósito e de orgulho. Claro, havia momentos em que a lembrança da traição voltava a assombrá-la. Uma música, um perfume, um casal apaixonado na rua poderiam desencadear uma onda de tristeza. Mas agora ela tinha ferramentas para lidar com esses sentimentos. Tinha o apoio de Dona Emília, a tranquilidade do cantinho literário e, acima de tudo, uma crescente força interior. Enquanto Alana reconstruía sua vida tijolo por tijolo, o mundo de Caio Valente seguia seu curso frenético e superficial. Os preparativos para seu casamento com Isabela Fontes estavam a todo vapor. Festas suntuosas, jantares com a alta sociedade, reuniões para definir os mínimos detalhes de uma cerimônia que prometia ser o evento do ano. Caio mergulhava de cabeça nesses compromissos, usando-os como uma forma de preencher o vazio que por vezes o assaltava em momentos de silêncio. Isabela era a noiva perfeita, sempre elegante, sempre sorridente para as câmeras e para os convidados. Ela parecia genuinamente feliz, imersa no sonho do casamento perfeito. Para ela, Caio era o troféu, o homem poderoso e bem-sucedido que complementaria sua imagem e seu status social. Se ela percebia a inquietação sutil no olhar de Caio, ou a forma como ele por vezes se distanciava em seus próprios pensamentos, não demonstrava. Estava ocupada demais com os holofotes e com a organização do evento. Caio, por sua vez, tentava convencer a si mesmo de que estava fazendo a coisa certa. O casamento com Isabela era estratégico, benéfico para os negócios, esperado por sua família e pela sociedade. Ele havia sido criado para seguir esse caminho, para priorizar a razão sobre a emoção. No entanto, em raras madrugadas insones, a lembrança de Alana teimava em surgir. A pureza de seu olhar, a entrega genuína em seus beijos, a forma como ela o fizera sentir-se humano por uma noite. Eram pensamentos perigosos que ele rapidamente afastava, rotulando-os como fraqueza, como um desvio momentâneo de seu percurso cuidadosamente traçado. Ele se perguntava, ocasionalmente e de forma fugaz, o que teria acontecido com Alana. Teria ela encontrado outro emprego? Estaria bem? A culpa, aquela velha conhecida que ele tentava suprimir, arranhava sua consciência. Mas ele era mestre em compartimentar seus sentimentos, em erguer barreiras emocionais. Alana era passado, um erro que ele não podia se dar ao luxo de remoer. Um dia, por um acaso do destino, Caio passou de carro pelo bairro onde Alana morava e onde ficava o cantinho literário. Ele não sabia da nova vida dela, mas algo o fez diminuir a velocidade ao passar em frente ao charmoso café-livraria. Por um instante, através da vitrine, ele vislumbrou uma jovem de cabelos castanhos, sorrindo enquanto entregava um livro a uma cliente. Seu coração deu um salto inexplicável. Seria ela? A distância e a rapidez do momento não permitiram uma identificação clara, mas a imagem ficou gravada em sua mente. Ele balançou a cabeça, repreendendo-se pela tolice. Devia ser apenas uma coincidência, sua mente lhe pregando peças. Alana, alheia a esse breve e quase encontro, continuava sua jornada de cura. Ela começou a escrever em um diário, colocando no papel seus sentimentos, seus medos e suas esperanças. A escrita tornou-se uma forma de terapia, uma maneira de processar a dor e de se reconectar consigo mesma. Ela também se matriculou em um curso de fotografia, um antigo sonho que havia sido adiado pelas circunstâncias da vida. Explorar o mundo através das lentes de uma câmera lhe abriu novas perspectivas, ensinando-a a encontrar beleza nos detalhes mais simples. Sua relação com Dona Emília se aprofundava a cada dia. A senhora se tornou uma figura materna para Alana, oferecendo não apenas emprego, mas também afeto, conselhos e um ombro amigo. Juntas, elas transformaram o cantinho literário em um espaço ainda mais acolhedor, organizando pequenos eventos, como clubes de leitura e saraus de poesia, que atraíam uma clientela fiel e diversificada. Alana percebia que, apesar da dor da traição, a experiência com Caio Valente a havia impulsionado para uma transformação profunda. Ela estava se tornando uma mulher mais forte, mais independente, mais consciente de seu próprio valor. A ingenuidade havia dado lugar a uma sabedoria conquistada a duras penas,
e a pureza de seus sentimentos, embora maculada pela decepção, estava sendo canalizada para um amor próprio crescente. Ainda havia um longo caminho pela frente. A cicatriz em seu coração talvez nunca desaparecesse completamente, mas Alana estava aprendendo a conviver com ela, a transformá-la em um lembrete de sua resiliência. Ela já não era a mesma recepcionista tímida e sonhadora que se deixara levar por uma paixão impossível. Era uma mulher em reconstrução, descobrindo sua própria voz, seus próprios talentos e a beleza de um recomeço construído com suas próprias mãos. E no pequeno universo do cantinho literário, rodeada por livros, café e a amizade sincera de Dona Emília, Alana encontrava a paz e a força necessárias para seguir em frente, um dia de cada vez, em direção a um futuro que, embora incerto, parecia cada vez mais seu. O tempo, com sua sabedoria silenciosa, continuou a tecer sua tapeçaria na vida de Alana. Meses se transformaram em um ano, e depois em quase 2, desde que ela deixara a construtora valente e encontrara refúgio e propósito no cantinho literário. A dor da traição de Caio, antes uma ferida aberta e latejante, havia se transformado em uma cicatriz discreta, um lembrete de sua força e resiliência, mas não mais uma fonte de tormento diário. Alana havia florescido. O cantinho literário prosperava sob os cuidados conjuntos dela e de Dona Emília. Alana, com sua criatividade e dedicação, implementara novas ideias. Noites de autógrafos com autores locais, oficinas de escrita criativa para jovens do bairro e até mesmo um pequeno clube de cinema que exibia filmes baseados em obras literárias. Sua paixão pelos livros e sua gentileza genuína atraíam uma clientela cada vez maior, transformando o café-livraria em um vibrante ponto de encontro cultural na comunidade. Ela já não era a mesma jovem ingênua e insegura. A experiência com Caio, por mais dolorosa que tivesse sido, forjara nela uma nova maturidade. Aprendera a impor limites, a valorizar sua intuição e, acima de tudo, a cultivar um profundo amor próprio. Seu sorriso era constante, seus olhos brilhavam com uma confiança serena, e sua postura transmitia uma calma e uma segurança que ela jamais imaginara possuir. Sua vida social também havia se expandido. Entre os frequentadores do café e os participantes dos eventos, Alana fizera novos amigos, pessoas que a admiravam por quem ela era, sem as superficialidades do mundo corporativo que tanto a sufocara. Havia até mesmo um rapaz, Daniel, um ilustrador talentoso e de sorriso fácil que frequentava o café regularmente. As conversas com ele eram leves e inspiradoras, e Alana sentia um calor reconfortante em sua presença, um interesse que brotava de forma natural e saudável, sem as idealizações do passado. Não havia pressa, apenas a redescoberta da alegria de uma conexão genuína, construída sobre respeito mútuo e afinidades reais. Enquanto Alana construía uma vida plena e significativa, o mundo de Caio Valente seguia um roteiro previsível, porém cada vez mais vazio. Seu casamento com Isabela Fontes fora, como esperado, um evento suntuoso, amplamente divulgado nas colunas sociais. A imagem do casal perfeito era mantida com esmero para o público, mas na intimidade, a realidade era bem diferente. A união, baseada em conveniências e aparências, carecia da profundidade e da conexão que Caio, em raros momentos de honestidade consigo mesmo, ansiava. Isabela era uma companheira social impecável, uma anfitriã talentosa, mas a cumplicidade, o calor humano e a vulnerabilidade que ele experimentara brevemente com Alana eram sentimentos ausentes em seu casamento. As conversas giravam em torno de negócios, eventos sociais e da manutenção de seu status. O luxo e o poder que o cercavam começavam a parecer uma gaiola dourada, fria e solitária. As lembranças daquela noite com Alana, antes suprimidas com sucesso, voltavam com uma frequência cada vez maior, especialmente nas longas noites em que a insônia o visitava. A imagem da jovem recepcionista, com sua pureza e sua entrega, contrastava dolorosamente com a frieza calculada de seu cotidiano. Ele se lembrava da conversa no escritório, da forma como ela o ouvira sem julgamentos, da faísca de vida em seus olhos. A culpa, antes uma sombra incômoda, agora se instalava com mais peso em sua consciência.
Ele havia sido cruel, egoísta, e o arrependimento, um sentimento que ele raramente se permitia, começava a corroê-lo por dentro. O destino, com suas ironias, preparava um reencontro. Em uma tarde ensolarada de sábado, Alana decidiu visitar uma exposição de arte contemporânea em uma galeria no centro da cidade. Era um de seus programas favoritos, uma forma de se inspirar e de apreciar a beleza em suas diversas formas. Enquanto caminhava pelos salões, absorvendo as cores e as texturas das obras, ela não imaginava quem estava prestes a encontrar. Caio Valente também estava na galeria. A visita não era por interesse genuíno na arte, mas sim mais um compromisso social, uma forma de ser visto e de manter sua imagem de homem culto e sofisticado. Ele acompanhava Isabela, que tagarelava animadamente com um grupo de amigas, enquanto ele próprio se sentia entediado e deslocado. Foi em frente a uma pintura abstrata, de cores vibrantes e formas fluidas, que seus olhares se cruzaram. Alana, absorta na obra, virou-se levemente e deu de cara com Caio. Por um instante o tempo pareceu parar. O reconhecimento foi imediato, e uma onda de emoções complexas percorreu ambos. Alana sentiu um aperto no peito, uma reminiscência da dor antiga, mas logo foi substituída por uma calma surpreendente. Ela o olhou nos olhos, sem desviar, e não havia mais medo ou submissão em seu olhar, apenas uma serenidade firme. Ela já não era a mesma. Caio, por outro lado, sentiu um choque percorrer seu corpo. Alana estava diferente. Havia uma luz em seu rosto, uma confiança em sua postura que ele nunca vira antes. Ela estava mais bonita, não de uma forma fabricada, mas com a beleza que irradia de dentro, da paz de espírito e da autoaceitação. A imagem dela, ali, tão serena e independente, contrastava violentamente com a lembrança da jovem magoada que ele deixara para trás. Isabela, percebendo o olhar fixo do marido, aproximou-se. "Caio, querido, o que foi?" ela perguntou, seguindo a direção de seu olhar e reconhecendo Alana com uma expressão de surpresa e um leve toque de desdém. Ora, se não é a recepcionista." Alana manteve a compostura. Um leve sorriso curvou seus lábios, um sorriso que não alcançava os olhos quando direcionado a Isabela, mas que demonstrava sua nova autoconfiança. "Senhora Fontes Valente", cumprimentou com polidez, mas sem a antiga subserviência. Em seguida virou-se para Caio. "Senhor Valente." Sua voz era firme, neutra. O Senhor Valente soou estranho aos ouvidos de Caio. Havia uma distância formal ali que o atingiu de forma inesperada. Ele se lembrou da intimidade daquela noite, dos nomes trocados em sussurros, e a formalidade atual de Alana era um espelho de suas próprias ações passadas, um reflexo de como ele a tratara. "Alana", ele conseguiu dizer, a voz um pouco rouca. Como você está?" "Estou muito bem, obrigada", ela respondeu, e a sinceridade em sua voz era inegável. "A vida tem sido generosa." Isabela observava a troca com um interesse mal disfarçado, uma ponta de ciúme surgindo em seus olhos. Ela sentia a mudança em Alana, a aura de independência que a cercava, e isso a incomodava. "Então você não trabalha mais na construtora, não é?" Isabela comentou, com um tom que pretendia ser casual, mas que carregava uma leve provocação. "Não", Alana respondeu calmamente. "Encontrei um caminho que me faz muito mais feliz. Sou coproprietária de um café-livraria no meu bairro. É um trabalho gratificante." A revelação pareceu surpreender Caio. Ele a imaginara em outro emprego corporativo, talvez lutando para se reerguer. A imagem dela como empreendedora, feliz e realizada em um ambiente mais simples e autêntico, mexeu com ele de uma forma que ele não esperava. Havia admiração em seu olhar, e talvez um pingo de inveja pela paz que ela parecia ter encontrado. Uma paz que a ele lhe escapava. Nesse momento, Daniel, o ilustrador, aproximou-se de Alana com um sorriso caloroso. "Alana, querida, estava te procurando. Aquele artista que você queria conhecer chegou." Ele passou o braço de forma natural pelos ombros de Alana, um gesto de carinho e intimidade que não passou despercebido por Caio. Alana sorriu para Daniel, um sorriso genuíno e cheio de afeto. "Ah, que ótimo! Já vou lá." Ela se virou para Caio e Isabela. "Bem, se me dão licença. Foi um encontro inesperado."
Com um aceno educado, Alana afastou-se ao lado de Daniel, suas risadas ecoando suavemente pelo salão. Caio a observou ir, sentindo um aperto no coração, uma mistura de arrependimento, perda e uma estranha sensação de alívio por vê-la feliz. A mulher que ele havia descartado como um erro havia encontrado seu próprio caminho, sua própria felicidade, sem ele. E de alguma forma, isso o fazia confrontar o vazio de suas próprias escolhas. Isabela percebeu a melancolia no olhar do marido e sentiu uma pontada de irritação. Francamente, Caio, não sei por que você ainda dá atenção a essa moça. Ela é insignificante. Mas Caio mal ouviu as palavras da esposa. A imagem de Alana, radiante e acompanhada, estava gravada em sua mente. Insignificante? Ele pensou. Não, Alana estava longe de ser insignificante. Ela era a personificação da força, da resiliência, de uma autenticidade que ele próprio havia perdido em algum ponto de sua jornada ambiciosa. Aquele encontro casual na galeria foi um divisor de águas para Caio. A felicidade visível de Alana, sua independência e a conexão genuína que ela demonstrava com Daniel, tudo isso serviu como um espelho cruel para sua própria vida. Ele começou a questionar suas escolhas, o preço de suas ambições, a superficialidade de seu casamento. A jornada de Caio para encontrar sua própria paz seria longa e incerta, talvez nunca completa, mas o reencontro com Alana plantou uma semente de mudança, uma necessidade de buscar algo mais significativo do que o poder e o status. Para Alana, o encontro foi apenas a confirmação final de sua cura. Não houve dor, apenas a constatação de que ela havia superado o passado. Ela seguiu em frente, construindo sua vida com amor, propósito e a alegria das coisas simples. O cantinho literário continuou a ser seu refúgio e sua paixão, e sua relação com Daniel floresceu em um amor tranquilo e companheiro, baseado na confiança e no respeito mútuo. Ela aprendeu que o amor verdadeiro não aprisiona, não magoa intencionalmente, não se baseia em aparências. O amor verdadeiro eleva, cura e permite que cada um seja a melhor versão de si mesmo. E Alana, a recepcionista que um dia teve seu coração puro quebrado, havia encontrado esse amor não apenas em Daniel, mas, e mais importante, dentro de si mesma. Sua história era uma prova de que, mesmo das cinzas da maior decepção, a esperança pode renascer, e a felicidade pode ser reconstruída, mais forte e mais brilhante do que antes. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.